Salve, salve, galera! O Gazeta Esportiva tá na área com tudo o que você precisa saber sobre o seu time. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Michele Janela. Boa noite, mestre Alberto Helena Júnior. Boa noite, minha fada louca. Amado mestre, olha, hoje você que está em casa vai ver toda a repercussão dos jogos de ontem e também a preparação do Palmeiras, que entra em campo daqui a pouquinho. Será que já tem técnico novo? Antes, dicas para vocês. Hoje vai ferver e eu vou colocar você que nos acompanha no meio da fogueira, já fazendo parte da nossa enquete do dia. Ó, estamos com um retorno aqui no estúdio, dá pra... E aí, valeu. Bom, a enquete do dia. O Cássio deve deixar o time titular do Corinthians? Sim ou não? Porque o Cássio falhou ontem. Falhou. Quero ver se o Celso vai defender o Cássio aqui. Então você entre lá no site gazetesportiva.com e vote. Ninguém está falando que o Cássio tem que ir embora do Corinthians, mas ele não tem que ir para a reserva e dar espaço para o Walter? Celso Cardoso. Eu acho... Boa noite. Boa noite, mestre. Boa noite. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Eu acho essa caça às bruxas cruel até. Não é de ontem, Celso. Sim, tudo bem. Odioso. Eu acho cruel, porque quando você sugere uma pergunta dessa, eu acho que faz parte da enquete, mas aí eu tenho que dar a resposta, é como se você colocasse no Cássio a responsabilidade por um Corinthians que foi horripilante num todo. Se você me falar um jogador que jogou bem ontem, ou que não tenha jogado bem, eu vou citar o Casares, que jogou os primeiros 20 minutos. Ok. No mais, todos os jogadores do Corinthians, o Cássio falhou na saída de bola? Falhou. Foi uma saída errada? Foi uma falha? Foi. Assim como falhou o Sid Clay e o Luan, que poderiam ter interceptado essa bola, como falhou a marcação na hora do gol. Quer dizer, então o Corinthians está mal como um todo. E tirar o Cássio do time agora é jogar sobre as costas dele o ônus de um ano horrível. Então, não. E aí, mestre? O Cássio precisa aprender a jogar com os pés. É isso. Só isso. Segundo. Mas não vai aprender. Nessa altura da vida, se não sabe, não aprende. O Neuer era péssimo com os pés, você quer saber. Mas já tem anos, ele daqui a pouco... Aí aprendeu e passou a jogar bem. Passou a jogar magnificamente bem com os pés, o Neuer. O Cássio precisa aprender. Precisa treinar. O que se passou na cabeça dele para dar... E segundo, segundo detalhe, é preciso instruir o time do Corinthians a não ficar trazendo bola para ele, já que todo mundo sabe que ele não sabe jogar com o pé. Né? Aliás, precisava alguém enfiar na cabeça do time do Corinthians que ele precisa jogar para frente e não para trás. Entendeu? E que aí falta, né? Falta personalidade, falta confiança, jogador com coragem para agredir o espaço. Aliás, eu queria tocar num outro ponto, porque virou, aliás, os críticos do Diniz, fica saindo da área, que toca de cá. Aí o que fez o Cássio? Ele quebrou justamente a bola, botou lá na frente. Invariavelmente, quando isso acontece, a bola vai parar nos pés do adversário. Claro. Vai parar, e foi o que aconteceu. Que está de frente para a bola. Exato. Então, se ele tivesse feito o toque do lado para sair o jogo, como normalmente ocorre, porque essa saída é perigosa. É a cultura do medo. No Brasil aqui, todo mundo medroso, medrosão. Essa é a história. Não pode ter o mínimo de coragem e confiança para executar as coisas. Aí ele quebra, faz um lançamento lá longo, erra e agora é culpado também. Quer dizer, é a engenharia da obra feita. Errou, todo mundo é o quê? Culpado. Não, mas a questão é que ele não errou só nesse jogo, né? Bom, você deixa o seu voto lá no site gazetesportiva.com e manda um WhatsApp pra gente. O Cássio deve sair do time titular e dar espaço pro Walter? 11 99479 1633. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais desse jogo do Corinthians. Que Fagner não tá jogando nada. Luan não tá jogando nada. Ele também escalou errado o Mancini. Tinha que escalar Bozelli ali no time. Porque tinha. Porque você tem um atacante e não põe um atacante para jogar? Mas porque ele pensou num esquema com falso 9 que funcionou muito bem contra o Vasco. Olha, eu não vou falar.
além do... Daqui a pouco tem Corinthians, Hoje é a vez do Palmeiras estrear na Copa do Brasil. O Alexandre Silvestre está no estádio Nabi Abichedid para acompanhar o duelo do Verdão contra o Red Bull Bragantino. O jogo começa daqui a pouquinho, às 7 da noite, mas antes tem informações sobre a busca por um novo treinador. Silvestre, o Palmeiras já fechou com aquele português? Boa noite. Boa noite, Michele, um abraço, Celso, mestre Alberto Helena, amigos e amigas que tabelam com a gente diariamente aqui no Gazeta Esportiva. Oficialmente ainda não, Michele, mas de acordo com as fontes brasileiras e gregas, sim, o Abel Ferreira do PAOK da Grécia, que está jogando nesse momento Liga Europa na Espanha contra o Granada, vai ser o novo técnico do Palmeiras, já está tudo acertadinho entre o clube grego, o clube aqui brasileiro. O Palmeiras deve fazer um contrato de 2 anos. O português vai trazer, em princípio, 4 integrantes da comissão técnica dele lá do PAOK da Grécia, aqui para o Palmeiras. E enquanto isso, o Andrei Lopes armou o time para o jogo da Copa do Brasil. Tem novidade no time, mas do time eu falo daqui a pouquinho. Eu comentei a respeito de fontes, né? Eu tenho um amigo grego, um jornalista grego que eu conheço desde 2004, quando fiz uma cobertura dos Jogos Paraolímpicos ou Paralímpicos em Atenas 2004, o Kostas Gialitakis. E ele me deu um breve testemunho a respeito do que está rolando nessas últimas horas lá com Abel Ferreira na Grécia. Vamos ouvir o Kostas. Nossa distância entre teoria e realidade é imensa. O Abel Ferreira trouxe boas ideias em termos de estratégia e de tática, posse de bolas ou ofensivo, mas foram poucas as vezes que estas ideias deram frutos dentro das 4 linhas do campo. Os resultados não foram os que os adeptos esperavam, nem o espetáculo foi muito bom e pouco tempo depois começou a circular um rumor que as relações entre o treinador e os jogadores não foram muito boas. Todavia, o dinheiro investido, 2 milhões de euros, foi muito, por isso a administração decidiu de oferecer-lhe uma oportunidade mais. Agora o PAOK está no 6º lugar do campeonato, começou a temporada a perder no final da taça contra o Olympiacos, já tem perdido pontos dentro e fora da casa e todos dizem, pelo menos segundo a imprensa grega, que depois do jogo do PAOK contra os espanhóis de Granada para a Liga Europa, a passagem do Abel Ferreira pelo futebol grego chega no fim. O PAOK está jogando, como eu disse agora, pela Liga Europa, diante do Granada. A partida termina por volta de 6:45. O jogo do Palmeiras começa aqui em Bragança Paulista pela Copa do Brasil às 7. Então podemos ter até o anúncio oficial ainda nesta noite, horário, né, do Brasil, a respeito da chegada do Abel Ferreira. Inclusive, uma última informação que chega lá da Grécia é que o técnico do time de juniores lá do PAOK já estaria avisado de que, a partir de agora, a partir do próximo jogo, ele comandará a equipe grega. Vamos aguardar mais um pouquinho, Michele. E já mudanças no time do Palmeiras. Felipe Melo não está na zaga. Ai, não está na zaga o Felipe Melo? Bom, então antes de falar do Felipe Melo, fala aqui desse Abel Ferreira. O Palmeiras vai apostar, vai dar um tiro no escuro, gente? O que é isso, gente? Então, veja, até porque se você quer um treinador europeu, você não vai trazer o Mourinho, você não vai trazer o Guardiola, você vai trazer alguém que está... Mas não tem que ser português. Não, pode ser espanhol, pode ser. O Jorge Jesus, por exemplo, ele estava com o mercado, não é o top, um treinador top na Europa. Não dá, porque mas o Abel Ferreira é menos do que top, É a questão, mas assim como eu disse ontem, depois da matéria do Salazar, para o site, agora, o Costas, inclusive, é um jornalista que eu também conheço e respeito muito, mas não dá para eu traçar um perfil a partir do que eu estou ouvindo de um jornalista. Vamos imaginar que o PAOK vai contratar o Fernando Diniz. Vários jornalistas estão falando isso. Bem, mas vamos imaginar que o PAOK vai contratar o Fernando Diniz. Se o jornalista lá ouvir o Garrafa, ele vai ter péssimas impressões. Garrafa sendo citado, hein? Não, assim, e ele não está aqui. Vai ter péssimas impressões. Direito de resposta. Não, eu estou dando um exemplo. Vamos uma coisa. Vai ter Direito péssimas impressões do Diniz. Ele vai falar que o São Paulo foi eliminado pelo Mirassol e aquela coisa toda.
eu já vou fazer muitos elogios. Porque eu gosto do trabalho do Diniz. Então não dá para o cara lá fazer um perfil, se ele ouvir só um, aí ou... Mas ele não ouviu só o Salazar ouviu outro, os torcedores também. Mas é a mesma coisa que quantos gostam do Diniz e quantos não gostam do Diniz. É a mesma coisa que acontece aqui. Então eu só estou me referindo assim, para eu traçar um perfil, não dá. Eu prefiro ter um pouquinho mais de cautela e aguardar. Vai ser o técnico do Palmeiras, que seja bem-vindo, e a gente vai ver se ele é bom ou não com a bola rolando. Mestre. Como é o nome do rapaz? Abel Ferreira. Abel Ferreira? Eu conheci um Abel Ferreira mítico. É mesmo? Clarinetista. Mas não é esse, mestre. Abel do clarinete. Foi um dos maiores músicos brasileiros de todos os tempos. Mas não é esse, maravilhoso. E uma figura humana também muito importante. Agora... Eu não sei, nunca vi. Até porque ele só trabalhou no Braga, no PAOK. Infelizmente, eu não vejo tanto futebol português, muito menos futebol grego. Não é? Mestre, fala sério, fica vendo futebol grego, vamos buscar um técnico na Grécia, gente. Não, Grécia é pra você passar lua de mel. Isso foi negócio de empresário. Palmeiras tá totalmente perdido. Eu não sei como é que vai ser hoje o time do Palmeiras e tal, mas eu tinha ficado bem impressionado com esse menino, com esse interino aí, o Lopes, porque ele armou um time, mais um volante apenas. Alegria do mestre. Um volante apenas. 2 meias, 3 atacantes. E foi bem, né? Meteu 5, foi um espetáculo. 2 ponta mesmo, centroavante, móvel, que é o Luiz Adriano, quer dizer, um esquema bacana que ele... Ô, mestre... Não acredito que esses caras que vêm de fora aí vão fazer isso aí, não. Também acho que não. E é o seguinte, bom, até conhecer tudo o que acontece aqui... É tempo. Olha o seguinte, o Celso Cardoso, ele citou Osmar Garrafa, mas Osmar Garrafa é esperto, já se posicionou e, Garrafa, você tem direito de resposta de tudo que o Celso falou aqui mal de você, tá bom? Pode falar. Eu falei o óbvio, ele já sabe. Ao mestre Alberto Helena Júnior, a todos que acompanham a Gazeta Esportiva. O Palmeiras vai buscar um técnico na Grécia, né? Um técnico desconhecido por modismo. Né? Precisava pegar o Ramírez. O Palmeiras precisa de um técnico estrangeiro para dar satisfação à torcida. Eu procuro acreditar, sim, nos jornalistas. Silvestre foi atrás, a gente vai se informar, vai ler na imprensa o que estão falando lá. E aqui também vão ler o que falam do Diniz. E se me ouvirem e forem pesquisar, né? Quando eu falo que o Diniz perdeu para o Mirassol, estou falando verdade. É só pegar, digitar o Google que você vai ler. Foi eliminado para o time do Uber, é verdade. Quando eu falo que São Paulo deu vexame na Libertadores, não precisa acreditar em mim. Você vai lá, pesquisa no Google, São Paulo não passou da primeira fase da Libertadores. Quando eu falo que o Diniz até agora não deu resultado, ele está há 1 ano no São Paulo, não ganhou nada. E o currículo do Diniz, que pode vir ser um currículo extenso, ainda é muito pequeno, é só dar um Google. O Diniz não ganhou absolutamente nada. É a realidade dos fatos. É a realidade dos fatos. Você pode gostar ou não. E a realidade dos fatos é que o Diniz, com esse futebol dele, tipo aquele filme nacional, bonitinha, mais ordinária. É o futebol do Diniz. Joga bonitinho, mas não ganha de ninguém. É o bonitinho, mais ordinário. É isso. E Celso Cardoso, a tréplica dá tempo rapidinho, 30 segundos. Não é nem tréplica, só... Eu gosto do trabalho do Diniz. Quando você fala que o Diniz não ganhou nada, é claro... Valeu, Garrafa, já ele tem 4 anos, nem isso, na primeira divisão. Né? Tem treinadores que têm 20 anos e não conquistou um título importante, essa é a questão. Eu analiso o trabalho. Para mim não foi vexatória a eliminação na Libertadores da América. Não, perder para o Mirassol também não. Perder para o Binacional também não. É uma circunstância Tomar 2 gols do quarentão ontem também não. O Barcelona é um super time e tomou 8 do Bayern. Às vezes acontece. Bom, agora sim. O São Paulo jogou na Argentina. Decepcionou de novo. A cobra vai fumar, como é que fala? O bicho vai pegar. O garoto Brenner até marcou 2 gols, mas o tricolor levou a virada do Lanús e voltou para o Brasil com uma derrota por 3-2 na bagagem. O resultado complicou o time de Diniz na Copa Sul-Americana. Na Argentina, Lanús e São Paulo. Logo aos 12 minutinhos de jogo, Luciano rolou a bola para o menino Brenner, que só completou para dentro do gol, 1-0. Na segunda etapa, após desvio de Daniel Alves, a bola sobrou para Sandy empatar para o time argentino. Pera, não é essa Sandy não, mas vamos seguir. Depois Brenner chegou a marcar mais uma vez, mas o juizão anulou.
Olha a cara de feliz do professor Diniz. Já o Lanús foi ao ataque e contou com o inspirado artilheiro musical, Sandy de novo. 2-1. O time paulista até empatou com uma bomba de Brenner. 2-2. Mas o dia era mesmo do mandante. Bola na área, Quinhon aproveitou a chance, cabeceou e garantiu a vitória em casa graças à zaga tricolor que não pulou para cortar. Final Lanús 3, São Paulo 2. Acho que o time, embora o campo fosse muito irregular, conseguiu, nesse quesito, jogar bem, apesar dos erros de passe, a gente criou muitas situações de gol. Acho que foi preponderante, foi que a gente tomou 3 gols, 2 deles de novo de bola parada, um de arremesso lateral e o outro de falta. É aquela história, né? E aí, de novo, o Fernando Diniz, o São Paulo, ele tem o melhor aproveitamento dos clubes da Série A. Assim, por pontos perdidos, é o time que tem o melhor aproveitamento. Isso é uma coisa estúpida, porque o Brasil né, estupidificou-se de uma maneira brutal nos últimos tempos. E isso aí faz parte. Então, como não tem o que falar, porque o São Paulo não ganha nada há 200 anos, né, precisa pegar alguém de Cristo. E pegaram o Fernando. Pega o Fernando Diniz, sabe por quê? Porque ele é um rapaz que pensa. É isso aí. O povo não gosta de gente que pensa. Porque ele é corajoso. Porque ele arrisca. Ele não é refém do medo. É isso. Esse medo que permeia toda a sociedade brasileira. Porque tem que fazer jogador ter confiança para sair jogando Entendeu? E o jogo de ontem, o São Paulo não é que jogou mal. O São Paulo foi inconstante, como tem sido. Então. Ele joga um período da partida bem, cria condições, faz gol, perde muito gol, depois cai, volta para trás e assim vai. Ele vai numa montanha russa. Esse Brenner é um espetáculo. Esse Nossa, 20 anos. Sem parar. E teve um gol que foi válido e que o juiz anulou. O outro gol do Brenner. E mais, tomou o São Paulo um gol no finalzinho do jogo, que pode acontecer com qualquer um. Tanto que a zaga estava adiantada e o jogador do Lanús foi de uma felicidade tão grande, foi um cabeceio maravilhoso. Só para concluir, que eu não falei ainda. O São Paulo meteu 2 bolas na trave. 2 bolas na trave. Teve um gol anulado irregularmente. E aí vocês vão falar, vocês vão falar que a culpa é do Fernando Diniz? Ah, que isso. Bom, eu não vou falar. Quem vai falar mais pra gente dessa derrota é o Osmar Garrafa, direto da nossa redação. Claro, sabe o que aconteceu? O Fernando Diniz deu alguma explicação? Vocês têm que ver a explicação que o Diniz deu sobre o monte de gols que o time vem sofrendo. Tão cansadinho, Garrafa? O que é que está acontecendo? O Diniz, ele alegou, né? Porque foi questionado. Pô, o Lanús não joga há 226 dias. São Paulo vem no ritmo de jogo. Aí o Diniz falou, mas a gente também está num desgaste muito grande. Foi perguntado a ele sobre o número excessivo de gols que o São Paulo tem. Como disse o mestre, São Paulo é um time que apresenta desequilíbrios, não é? Faz os gols, porque quando se joga bonito, quando se fala, tem que jogar bonito, futebol ofensivo, o Santos de Pelé tomava 3, mas fazia 6. O São Paulo está sendo ao contrário. Faz 2, toma 3. Faz 1, toma 2, né? E aí perguntaram para o Diniz na coletiva sobre o número excessivo de gols que o São Paulo vem tomando. Vamos ouvir a explicação do Diniz. Hoje, também contra o Fortaleza, no confronto, que a gente tomou 5 gols em 2 jogos, eu estou insatisfeito. E principalmente por serem jogadas mapeadas e que a gente treinou muito, principalmente para o confronto do Fortaleza. De domingo para hoje a gente não teve muito tempo para treinar, mas a gente treinou muito para o jogo contra o Fortaleza, então a gente não podia ter tomado 2 gols de bola parada como aconteceu no jogo de hoje, coisa que a gente precisa corrigir para frente. Acho que a gente não estou contente com o resultado da partida, principalmente com os 3 gols tomados, mas acho que a gente tem evoluído, a gente tem que melhorar o nosso sistema defensivo no que diz respeito a tomar gols. A gente tem que arrumar um jeito de parar de tomar gols, que a gente tem tomado um número excessivo de gols. Nas entrelinhas que o São Paulo realmente toma muitos gols. Como o Celso gosta muito de números, e até para a gente mostrar, ilustrar para o torcedor, vamos acompanhar os números do São Paulo no sistema defensivo do Diniz. Em 54 jogos, o time do Diniz levou 61 gols.
É uma média de 1,13, ou seja, o São Paulo entra em campo sempre sabendo que vai, na média, levar um gol. Já entra perdendo por 1-0, né? Nos últimos 4 jogos do São Paulo, foram 9 gols sofridos. 5 do Fortaleza, em 2 jogos, na ida e na volta. 3 na ida, 2 na volta. 1 gol para o Binacional aqui na Libertadores. O Binacional fez 3 gols no São Paulo. Lembrando que o Binacional, que é um time extremamente modesto, só fez gols na Libertadores no São Paulo. Tomou 3 do Lanús. Ou seja, a média nos últimos 4 jogos, 2,25 por partida, né? E sofreu recentemente 3 gols da LDU, agora 3 gols no Lanús. Tomou 3 gols, ontem o Sandy deitou e rolou, jogador de 40 anos. Aí você vai falar, mas o Diniz não é culpado. Mas o Diego Costa, que é um bom jogador, garoto, não tem ido muito bem nesses jogos. Mete lá o Arboleda para dar uma chegada no senhor de 40 anos e acaba com a graça. O empate 2-2 estava lindo para o São Paulo. Coloca alguém para meter um bico na bola. Fica com o futebol bonitinho, mas ordinário. Tem que jogar de ladinho, pipipi, pipipi. É isso que acontece. O mestre quer falar. E eu também quero, obviamente, até porque fui... Acontece o seguinte, essa discussão entre jogar bonito e jogar feio, ganhar ou perder, isso é uma falácia típica daqueles que não têm argumento. Então, o que acontece? Um time pode jogar bem e perder, e um time pode jogar bem, ganhar, é mais provável, assim como um time pode jogar mal e perder. E pode ganhar também. Vocês acham que o São Paulo jogou bem? Agora, veja bem, o São Paulo... Vocês acham que jogou bem? O São Paulo jogou melhor, por exemplo, do que o Corinthians. Mas aí também... Não, mas aí também... O Corinthians não tem time. 90%. E o São Paulo tem? E o São Paulo tem? Ué, o São Paulo tem compara o time do melhores do que o Corinthians. Compara o time do São Paulo e compara com o time do Corinthians. O Corinthians foi campeão mundial outro dia. Que isso, Messi? Campeão mundial que outro dia, 2013, e aquela velha mania de avaliar o copo meio vazio e cheio de acordo com a conveniência. Aí o Garrafa dá os números do São Paulo nos últimos 4 jogos. Meia garrafa cheia, meia garrafa vazia. Porque o São Paulo sofreu 6 gols em 4... O time não jogava 7 meses. Você vai deixar o argumentar ou não? 7 meses. Porque, assim, tudo bem. O Garrafa falou que o time sofreu 6 gols em 4 jogos. Só que fez 10. Essa é a questão, fez 10. Se você pegar os últimos 8 jogos do São Paulo estava invicto, perdeu ontem. Corinthians não faz 10 gols. O São Paulo fez 18 gols e sofreu 11. A defesa do São Paulo, gente, a do Flamengo é pior no Campeonato Brasileiro, a do Atlético Mineiro, a do Internacional, a do Palmeiras. Eu não entendo como falam tanto da defesa do São Paulo. Querem pegar no pé do Fernando Diniz. Legal, parabéns. Eu tô falando acabar vão perder a Sul-Americana também. Querem fazer joga campanha. Bonito, faz um monte de gol, toma um monte de gol, tá fora da Sul-Americana. Vai conseguir passar a Sul-Americana? O São Paulo joga aqui, fez 2 gols fora. É esse povo das redes sociais. É o Face News. Facebook? Fake news, velho. Mas isso não é fake news, Fake news. Bom, enfim, eu também não tenho. Essa gente que faz campanha para derrubar. Olha, não dá para fazer o programa com eles. Não dá. Não tem como fazer o programa com eles. Eles não respeitam o tempo. Nós não respeitamos. Bom, nós não respeitamos. O Corinthians. Agora botam areia no nosso comentário. Agora dão o direito de resposta. Garrafa, você sobe aqui no 8º andar, Garrafa. O Corinthians não aproveitou a chance de jogar em casa ontem pela Copa do Brasil. Do jeito que eles são, eles vão achar que o Corinthians jogou bem. Eles vão achar. Só pode ser isso. O time do Wagner Mancini levou gol no fim da partida e perdeu por 1-0 para o América Mineiro, que o Celso falou que ia ganhar ontem do América Mineiro, porque há 9 anos que não sei o que lá, que não perdia do América Mineiro, porque o Lisca, não sei o que lá. Lisca está fazendo uma super campanha no América Mineiro. Está nas redes sociais. Com a derrota, o Timão vai ter que buscar a recuperação, sabe onde? Na próxima quarta. E vai ter o jogo da volta em BH. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Pelos meus conhecimentos básicos, essa é uma lua quase cheia, podemos dizer a chamada lua crescente. E a pergunta que eu faço é, estaria o Corinthians também numa crescente na temporada? Meu Deus do céu, eu estou inspirado, que analogia poética maravilhosa do repórter. Tomara que o Jonas tenha razão, que a lua
quarto crescente aí, ou sei lá, na crescente, influencia o Corinthians. Que cresça também hoje. Cresça, Coringão, é isso aí. Minha gente, nem a força dessa belíssima lua tão exaltada e comentada por nós salvou a noite do Corinthians. A atuação contra o América Mineiro, pelo menos no primeiro tempo, mostrou que de alguma forma a equipe evoluiu e até se impôs, como há tempos não fazia na Arena. As chances criadas mostraram isso. O América perigoso só não surpreendeu nos contra-ataques porque Fagner e Marlon apareceram bem lá atrás. No segundo tempo, no entanto, nem a presença no campo de ataque nem as alterações fizeram o Corinthians criar chances concretas de gol. O jogo ficou truncado sem grandes oportunidades, até que aos 43 minutos, após a saída errada de Cássio, Neto Berola cruzou para Marcelo Toscano fazer o gol da vitória do América, a primeira do Clube Mineiro na história como visitante diante do Corinthians. O Coelho agora joga pelo empate no duelo da volta em Belo Horizonte. O Corinthians volta a tropeçar em casa e chega ao 4º jogo consecutivo sem vencer aqui na Neoquímica Arena. Agora, para chegar às quartas de final da Copa do Brasil, a equipe de Wagner Mancini vai precisar vencer o América Mineiro por 2 ou mais gols de diferença ou por um gol para levar a decisão aos pênaltis na quarta-feira que vem. Por si só, o Corinthians tem a capacidade de vencer o América em qualquer lugar. E demonstrou isso hoje no jogo. Se nós erramos em algumas coisas, nós erramos na tomada de decisão. Chutamos muitas vezes a gol quando a gente poderia ter passado a bola. E passamos quando a gente deveria ter chutado. Então são decisões que são tomadas dentro de campo, em frações de segundo, e que acabam dentro de cada minuto fazendo com que você vá perdendo a confiança. Então isso eu vi hoje nitidamente no Corinthians. Jogadores sem confiança para jogar. Jogador sem confiança para jogar. Bom, falem aí, o que vocês acham do jogo? Eu não vou discutir com eles, não vou mais falar com eles. O Corinthians foi horrível. O Corinthians foi mal com nós. 20 minutos tá até mal que com jogou. Nós, tá? Os primeiros 20 minutos o Corinthians até que foi razoavelmente bem. Depois, o Corinthians parece um time mal preparado fisicamente. Cai de produção de maneira vertiginosa, especialmente no segundo tempo. No segundo tempo, quando o Wagner Mancini fala de falta de confiança, é um time que não ataca espaço, não falta tenta uma de luz jogada. Na consciência, horror. Mas sim, mas só que também, você olha lá, ele precisa de jogador de velocidade, aí ele olha, ele tem Everaldo e Léo Natel. E só. Léo Natel, que pelo amor. E só, quer dizer, então, e aí o que você vai fazer? Quem errou não é quem contratou esses jogadores. E o Bozelli, podia ter posto o Bozelli. Mas ele botou depois, não agora, o Jô estava lá, o Bocelli estava lá, eles não recebiam bola, é essa a questão. Então ele tem que tentar alternativa, já que o atacante fica lá parado na frente sem mobilidade, ele quer mobilidade, ele vai tentar jogadores Luan que dêem também, essa movimentação. Caramba, o Luan, hein? Quer dizer, aí o Corinthians está mal. Matheus Vital, e a realidade do Corinthians hoje é não cair para a segunda divisão. Essa é a realidade. Ele tem razão, falta confiança. Falta confiança. Futebol. Porque falta. Primeiro, a capacidade técnica de cada um. É isso aí. E segundo, a organização tática que permite que o jogador se sinta seguro ao tentar a jogada. O Corinthians não tem isso. O Corinthians não tem em campo aquele treinador que sempre precisa ter um time, que é o meia armador, aquele cara, o cérebro da equipe que consegue orientar os companheiros dentro do campo na hora, dar ritmo ao jogo, acelerar quando precisa. Mas Ares em forma, acho que pode fazer. Esse Cantígio é uma mentira. Não é uma mentira. Deixa eu falar uma coisa pra você. Olha, deixa eu falar uma coisa pra você. O Fagner é um jogador, poxa, de seleção. Ele não cruza mais bola. Como você fala que o Cantígio é uma mentira? Ele não cruza bola, Celso. O Fagner não cruza. Agora eu tô falando do Fagner, já passei o Cantígio, que é rápido. O Fagner não cruza bola. Por que ele não cruza? Ele não pega a bola. Aquele erro lá do Cássio tem problema do Fagner também. Porque isso é uma questão de treino, de padrão de jogo. Esses caras não estão treinando, então? Onde estão treinando? Olha, e o Cássio ficou bravo, viu? No final do jogo de ontem. Ficou bravo, xingou todo mundo. Olha lá, ó. Olha lá, olha o que ele falou. Ele xingou, deu a letra ali. Mandou para aquele lugar, mestre.
Mandou, mas óbvio, ele toma um gol. Ele falou isso, tudo que falou o nome de um monte de jogador lá que ele falou, não sabe jogar nada. Falou ali, ó, vai se ferrar. Mas faz parte, cabeça quente, perde um jogo e ele teve participação, não sabe ele jogar, falhou. um monte de buraco. Ele falou lá, ó, vai beber água. Não, e do buraco ele tem razão. O Corinthians ontem, na saída de bola, saía com o Gil e saía com o Marlon e ninguém se apresentava para pegar essa bola. Buraco. Ficava um buraco. Ele tem total razão. Isso eu até falei ontem durante o jogo. A derrota em casa não caiu bem no Corinthians e quem vai contar pra gente é o Jonas Campos, que tá lá no Parque São Jorge. Boa noite, Jonas. O Mancini ficou bravo com o desempenho do time contra o América Mineiro? A bronca foi dele para todo mundo? Fala, Michele, muito boa noite a você, ao Celso, ao mestre Alberto Helena, todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Olha, Michele, uma bronca especialmente aos jogadores, né? Estamos habituados normalmente a ver treinadores blindando os seus respectivos elencos, às vezes até assumindo a responsabilidade por uma derrota, mas ontem uma entrevista muito verdadeira, muito sincera do Mancini, falando abertamente sobre os problemas desse Corinthians e claro que os jogadores são parte aí fundamental desses problemas enfrentados pelo Corinthians em 2020, aí nos últimos tempos. Então o Mancini colocou sim o dedo na ferida dos atletas, sem expor ninguém especificamente, falou com elegância, mas cobrou mais atitude, mais personalidade. A gente mostra agora mais um trechinho forte aí da entrevista coletiva após derrota para o América Mineiro, do técnico Wagner Mancini. Tudo está baseado na personalidade que a gente tem que ter dentro de campo para executar as jogadas. Eu tenho incentivado os jogadores ao 1 contra 1, a tentar as jogadas, e às vezes as jogadas são desenhadas para isso, e no momento em que o jogador toma a decisão de tocar, ou toma a decisão de tocar para trás. Eu me irritei muito no primeiro tempo com isso, com a função dos atletas, eu não vou citar nome aqui, óbvio, mas a função que nós tínhamos para mudar o ritmo do jogo não foi bem feita no primeiro tempo. Melhorou um pouquinho no segundo tempo, mas há necessidade de ajustes o tempo inteiro. Então, se há um desequilíbrio ao longo da temporada, eu estou aqui para tentar resolver de todas as formas. Eu não vou sentar aqui e tentar esconder aquilo que foi visto dentro de campo, porque me chateou muito também. O Corinthians precisa melhorar rapidamente em alguns quesitos e eu vou em busca das soluções, seja de uma forma agradável ou não, mas eu vou em busca de solução, porque eu não estou aqui e não vou ficar assistindo passivamente uma equipe que não dá um chute no gol. Aí o Mancini, né, gente, sincero, verdadeiro, muito torcedor do Corinthians, se identificou bastante aí com esse discurso feito pelo técnico Wagner Mancini. E daqui a pouquinho eu volto, Michele, porque o treinador corintiano recebeu uma notícia triste, perdeu um jogador importante aí pro restante da temporada, hein? E tem muita gente que vai falar assim, sim, ele vai perder o vestiário, tá expondo o jogo. Não, ele tá falando a realidade. Ele não citou nomes, mas citou como equipe. O Corinthians está faltando justamente essa agressividade, o pensamento mais ofensivo. Não pode reclamar do treinador que ele fez um time ofensivo, ele colocou o Everaldo, inclusive, como um jogador de velocidade, o Matheus Vital para fazer. Só que os caras não conseguem render, não estão rendendo. O elenco do Corinthians é mediano para fraco. Não é essa coisa extraordinária. O jogador que poderia ter feito a diferença era o Luan. Se ele fosse no Corinthians, ele já havia chegou sido no Corinthians? Grêmio. Ele chegou no Corinthians porque já chegou o espírito dele, o corpo ficou lá. Mas já não estava o corpo dele lá também. Ele não estava jogando. Estava no banco. Era a esperança de que viesse o Luan para recuperar. De 2017. Ele não foi. Enfim, não tem outro jogador, um Fagner, tem o Cássio, que é um excelente goleiro. Não tem zagueiro. Tem o Gil, mas... Parabéns à administração do Corinthians, que lixo de time. E para por aí. É isso aí. Bom, beijo para o professor Kleber, que trabalha lá no Projeto MMC e faz aniversário hoje. E agora vamos para os recadinhos pelo WhatsApp. Cardocito, eu não acho que o Cássio deva deixar o Corinthians, nem a titularidade. Eu acho que ele manda bem, manda brasa. É isso aí. Fernando Quintanilha.
Boa noite a todos do Gazeta Esportiva. Eu acho que o Cássio deve ser substituído pelo Walter. Ninguém tem que ter cadeira cativa no Corinthians. E agora está na hora de passar o bastão para o Walter. Abraço, Thomas do Morumbi. Fala, galera do Gazeta. Eu sou Vinícius, time puta sorte de São Paulo. Eu acho que o Cássio deve seguir como titular. Afinal, o time inteiro não tá jogando. Então vai colocar a culpa no goleiro? Não, né? Muito gracinha. Olha, deixa eu falar. Aliás, eu quero mandar um abraço para todo mundo das padarias. Padarias que estão assistindo Gazeta Esportiva. Pessoal nos pontos de táxi assistindo Gazeta Esportiva. Beijão para todos vocês. Olha, o Tite ganhou mais uma preocupação para os próximos jogos da seleção brasileira pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. Depois de cortar o volante Fabinho e o atacante Felipe Coutinho, ambos lesionados, Neymar pode ser o próximo, para a tristeza do mestre. O camisa 10 do Brasil sentiu um desconforto muscular na partida de ontem entre PSG e Istambul, pela Liga dos Campeões da Europa, e deve desfalcar o time francês por pelo menos 3 jogos. A CBF está monitorando a situação, já que a apresentação está marcada para o próximo dia 9 de novembro. Não está descartada a possibilidade de Neymar ser cortado. Vai fazer falta o Neymar na seleção, no pique, Celcinho? Claro que faz, né? Principal jogador da seleção. Bom, se faz. Faz para burro. É o maior jogador do futebol brasileiro, é um dos maiores do mundo. E ainda vinha perguntando, será que vai fazer falta? Não, porque a gente ganhou ainda título mais, sem o Neymar, você sabe, né, porcaria. mestre? Você sabe, É né? uma porcaria. Que porcaria, mestre, é título. O São Paulo não vai ter muito tempo para lamentar a derrota de ontem na Sul-Americana, que o Celso Cardoso acha muito normal. No domingo, já tem jogo contra o Flamengo pelo Brasileirão. O Osmar Garrafa está de volta. Ainda bem que você está de volta, Osmar Garrafa. E você dê, por gentileza, os detalhes da preparação do tricolor para o desafio lá no Maracanã. Preparação que já começou com esse retorno da Argentina do nosso Celcito Cardoso, não é? São Paulo já retornou e não tem tempo para respirar, porque o jogo de domingo é contra o embalado Flamengo. E detalhe, o São Paulo tem uma gordura de jogos a menos, que pode melhorar, como disse o Celso, a posição dele dentro do campeonato, mas uma derrota para o Flamengo no próximo domingo pode diminuir essa gordura. Então o jogo de domingo também tem caráter decisivo para o São Paulo. Os problemas continuam na lateral direita, jogadores no departamento médico, Igor Vinícius e também o Juan Fran. Esses 2 jogadores dificilmente vão reunir condições. A reavaliação médica é amanhã. O Hernanes, que não viajou para a Argentina, ele tem possibilidade de retornar, pelo menos ficar à disposição. Mas tudo isso só será definido amanhã. Outra reclamação da torcida do São Paulo, em redes sociais, de um modo geral, com o Diniz, é especificamente sobre o Daniel Alves, que ele está em baixa, né? É claro e evidente uma queda de rendimento com o Daniel, que é normal com muita gente. O Daniel está em baixa e ele continua na equipe titular. Então o São Paulo tem problemas a administrar. E amanhã no Gazeta Esportiva, atenção, todos os detalhes aí dos últimos confrontos, São Paulo e Flamengo, é um jogaço no final de semana, viu, Mi? Valeu, Osmar Garrafa, muito obrigada. Isso é simplesmente surreal. O que, mestre? O São Paulo tem no seu elenco um dos 3, 4 maiores laterais direitos do mundo. Daniel Alves. Chama-se Daniel Alves. Dani Alves. São Paulo tem um problema na lateral direita porque não tem jogador da posição. Os 2 estão machucados. Ele não quer jogar. O São Paulo não põe ele na lateral, não põe. E deixa. O pior camisa 10 do mundo se chama Daniel Alves. Entende? Pior, você concorda? Pior. Sim, concordo. Pior. Ele não acerta um passe, ele erra passe. Disse isso quando ele foi contratado. Desestrutura o meio de campo do São Paulo com Liga aquela pra ele e correria avisa dele, ele. fazendo falta aqui, faltinha ali, faltinha lá. Enfim, é um negócio tão surreal que eu não consigo entender. Não, e pior, que não é inteligente, porque ele está até perdendo espaço na seleção brasileira. Claro. Justamente porque não está jogando com o lateral. Vocês não acham que falta é um quando papo o Tite sério precisa. do Diniz com o Daniel Alves? Vem cá, Daniel Alves, senta aqui. Porque o Diniz lá acertou o Brenner, conversou com todo mundo. É que o Daniel Alves foi um cara que bancou ele. Bancou o Diniz. Aí não tem autoridade agora. Não é questão. Não é questão de autoridade, é uma questão de recíproca. Ah, poxa, ele fez. Vai ficar sendo chapa. E de repente se recebe. E o cara fala assim, eu quero jogar pelo meio, me sinto mais satisfeito de brigar pelo meio. É uma opção do... Está prejudicando o time, está se prejudicando e está prejudicando o técnico. Esse comportamento, se for isso, se o Daniel Alves
se nega a jogar na lateral direita, quer jogar no meio, ele está se prejudicando o São Paulo, prejudicando o técnico que é amigo dele. Muito bem. Agora a gente vai de novo para Bragança Paulista falar com o Alexandre Silvestre, que já tem a escalação do Palmeiras para o jogo de daqui a pouquinho. Como que o interino Andrei Lopes definiu o Verdão, Silvestre? E o Felipe Melo, hein? Então, calma. Aguarde, segure a sua ansiedade, Michele Janela. Esse aqui vai ser o terceiro encontro de Red Bull Bragantino e Palmeiras na temporada 2020. No Campeonato Paulista, jogo aqui no Nabi Abichedi, em Bragança, vitória do Bragantina. Primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras aqui nesta cancha mesmo deu o troco e venceu. E agora os dois se enfrentam nesse jogo de ida de oitavas de final da Copa do Brasil. É a estreia do Verdão com mudanças. Vamos lá então. Goleiro com a escalação já definida. O jogo começa às 7. O goleiro é o Everton. Na direita, Marcos Rocha, machucado, tá fora. O Andrei Lopes coloca o Gabriel Menino. Luan de zagueiro. Voltando de suspensão, Gustavo Gomes. Essa dupla de zaga, então, Luan, Gustavo Gomes e o Matias Vinha fechando a linha defensiva. Meio campo para delírio de Alberto Helena Júnior. Um volante apenas. O pegador, um matador, Felipe Melo. Aí o Zé Rafael com um pouco mais de liberdade. E o Rafael Veiga livre para criar do meio para frente. Nas beiradinhas, Rony de um lado, o Wesley de outro e Luiz Adriano de centroavante. Esse é o time do Palmeiras definido, escalado pelo interino professor Andrei Lopes, o Cebolinha, que em breve vai voltar a ser um integrante da comissão técnica, porque o Portuga Abel Ferreira deve atravessar o Atlântico a qualquer momento para chegar e comandar o Palmeiras, Michele. Nossa, acho tão errada a contratação desse português. Bom, enfim, eu acho que é uma aposta, o Palmeiras quer fazer algo diferente, eu acho que vale. Mas sobre o time, me agrada muito, mestre, porque ele tira o Felipe Melo da zaga, deixa o Luan jogando ao lado do Gustavo Gomes, aí tem um meio campo com o Felipe Melo, o Zé Rafael e o Rafael Veiga. Dois caras abertos pelos lados e o... Puxa vida. Foi o que eu disse aqui desde o início, que eu aplaudia, até daria mais força para esse rapaz, que ele está mostrando que está à frente dos outros. Isso aí. Inclusive do próprio Luxemburgo. Que todo mundo aqui ficou... Ele quer dizer eu. A passagem do Felipe Melo para o meio é porque o Patrick caiu muito de produção. Isso, exato. E o Danilo está machucado. Então ele teve que fazer essa alteração, porque uma das coisas boas que fez o Luxemburgo foi botar o Felipe Melo de zagueiro. Aliás, que vocês são testemunha que eu havia sugerido isso ao Roger Machado, na mesa redonda, lá atrás. E que o São Paulo também já tinha a mesma visão que o senhor. Se ele fosse Palmeiras, ia fazer o Felipe Melo jogar de zagueiro. Fechando o nosso giro de repórteres, de zagueiro? Claro, porque todo mundo tem medo dele. Quem que vai passar por ele? Ninguém. Já vê o Felipe Melo ali na zaga e já sai correndo para o outro lado. Jonas Campos, lá no Parque São Jorge, a derrota para o América Mineiro não foi a única notícia ruim para a torcida. O Mantuan defendeu a seleção brasileira sub-20 ontem e se machucou num amistoso contra o time sub-23 do próprio Corinthians? É isso, Jonas? É isso, Michele. As notícias não são boas, né? A gente até trouxe esse fato ao vivo no programa de ontem, que o Mantuan deixou esse jogo treino da seleção sub-20 contra o próprio Corinthians sub-23, com dores ali na perna esquerda, e hoje foi confirmado aí o rompimento no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo desse garoto que vinha sendo titular aí sob o comando do Wagner Mancini, fez um gol importante em São Januário na vitória do Timão sobre o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. E aí muito corintiano na bronca, né, que a CBF tira um titular do Corinthians para fazer um jogo treino contra o próprio time sub-23 do Corinthians, e o Mantuan acaba aí se lesionando, está fora da temporada, deve ser inclusive operado nos próximos dias, desfalque para o Wagner Mancini. Michele. Valeu, e agora triste isso aí, né?
Fala, eu acho muito triste você vai ficar desfalcando clubes no campeonato. Mas enfim, mas para os clubes também acaba sendo interessante, porque a gente fica pensando no futebol, no reforço. O clube quer vender o jogador e sabe que na seleção de base a vitrine é muito maior. Essa é a realidade. Infelizmente. É estupidez. É uma estupidez enorme. Né? A CBF, ainda mais nessa situação de pandemia. Tem um mínimo de bom senso. Momento único na história, sabe que... Precisa tomar cuidado. Pô, vai desfalcar. Os times já estão uma porcaria. Já são precários. Porcaria, é verdade. E ainda por cima vai desfalcar dos melhores jogadores jovens que o time possa ter. Para jogar um treino. Para jogar um treino. Não, mas vem cá, não podia jogar contra o próprio time. Eu achei errado isso. Mas isso aí poderia ser qualquer time. Se é para machucar, machuca qualquer um. Pode ser Corinthians, Palmeiras, Argentina. O que não pode haver a reunião da seleção amadora lá, seleção de juniores. Com o campeonato em andamento. Sub-20, qualquer coisa, com tantos campeonatos em andamento. Não é um campeonato. É porque está tudo agora embolado. É Copa do Brasil. Mas é um absurdo. Sabia que a gente vai trabalhar no Natal, no Réveillon, tudo ao vivo aqui pra você? Porque vai ter rodada? Então, é isso. Esse ano é isso, esse caos. Bom, você já se conectou com as nossas redes sociais? Anota aí, Facebook/Gazeta Esportiva, Twitter e Instagram, @Gazeta Esportiva, nosso canal do YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Meu Instagram, @Michele Gianella. Enquete, não é para eu chamar enquete. Não é? Por que eu não posso? Por que eu não posso chamar? Vocês também são tudo contra a enquete. Eu vou chamar enquete sim. Diretor fala para não chamar, mas eu vou chamar. Então pronto. O Cássio deve deixar o time titular do Corinthians e ir para a reserva e chegar ao Walter? É claro que sim. 70% dos votos. O povo está comigo. Então, eu acho isso... Tome, Celso, tome, mestre. As pessoas têm uma memória Garrafa quer falar. Não, não vai falar nada. Garrafa, fala, dá tempo? Fala. O quê? Mas o que ele quer falar? Um segundo, 30 segundos. Não dá tempo do Garrafa. Uma pergunta para os nossos comentaristas que defenderam tanto o Diniz e sobre o Daniel Alves, que não vem fazendo um bom futebol. Para ele ser escalado no meio campo, quem escala ele no meio campo é o Diniz. O Diniz tem que falar, não está no meio campo, vai na direita. Não quer jogar na direita, fora do time. Eu não entendi os amigos, só isso. Garrafa, é isso aí, tá vendo? Elogio o Diniz, o Diniz não resolve. Bom, minuciosamente. Vocês entenderam, né? E tudo a ferro e fogo. Não faz sentido o que vocês falam. Elogio o Diniz e não põe o Daniel Alves onde tem que jogar. A pessoa precisa ser 100% boa ou 100% ruim? Ou é boa Ela não ou é pode ruim? eventualmente acertar e errar? E aí você pega e você tira o que há de bom, senão não vai sobrar ninguém no mundo. Tchau, Celso. Não gasta seu latinha à toa. Mestre. Obrigado, mestre. A quinta-feira é maravilhosa, como eu amo a quinta-feira. Pela companhia. Até amanhã. Até tchau. Vamos todo mundo dormir, eu ia falar. Tchau.